Oi, vamos conversar um pouquinho sobre a coxa femoral. Para a leitura corporal, a coxa femoral é o centro da criatividade. Ela nos ajuda a fazer diferente o que se faz, caminhar por novos caminhos. Coxa femoral trata a vida entediante, sintomas na coxa femoral trata a vida entediante, o tédio no cotidiano, no dia a dia, né? Nessa intimidade, fazer diferente o que se faz comumente, sempre, né? E por que isso é importante? Muito mais pelo movimento da vida mesmo do que por uma coisa assim muito excepcional, né? Uma excepcionalidade, um evento, uma coisa surpreendente. Não é isso que é o tema principal lá da coxa femoral. Pode até ser, né? Mas normalmente não. É aquele cotidiano mesmo que vai perdendo o tesão, o afã, que vai perdendo a curiosidade, a motivação por estar ali naquele movimento, né? Então, o ser humano, então por que é importante? Porque o ser humano, ele é um poço aí de possibilidades, de potenciais, de habilidades a serem desenvolvidas, e quanto mais a gente restringe, a gente cria corredores estreitos para atuar, para expressar, para desenvolver, mais a gente vai se engessando, estagnando, perdendo a motivação, perdendo a vitalidade. Então é o ânimo, né? É o ânimo da vida. É a gente estar na vida de forma prazerosa, de forma desafiadora, de forma estimulante. E quando isso não acontece, a gente vai se definhando, envelhecendo, endurecendo articulações, a gente vai tendo problemas ósseos. O osso é a estrutura do nosso comportamento. Então, quando ele está muito rígido, muito igual, muito restrito, muito contido, o osso faz esse movimento do arejamento, né? As osteopenia, osteoporose, qualquer movimento aí, as fraturas. A saúde óssea depende dessa renovação, dessa busca, desse desenvolvimento de novas possibilidades, novas potencialidades. Assim como o sangue, a célula sanguínea, né? O elemento sangue, a fluência de vida. Então, também a gente fluir na vida, a gente flui em movimento. Quando a gente para no já conhecido, naquilo que a gente tem controle, é muito legal para a gente formar ali uma base para a gente seguir adiante. Mas, se a gente fica apegado a essa base, a esse controle, a esse já conhecido,
a gente tem grandes possibilidades de fazer problemas sanguíneos, ósseo e renal. Lá no rim estão nossas potencialidades. E se elas ficam ali paradas, sem serem desenvolvidas, elas também apodrecem, né? Água parada não tem esse movimento, então o ser humano precisa do movimento. É o que motiva, é o que traz vitalidade, é o que traz saúde. E a coxa femoral é um dos segmentos, um dos pedacinhos aí do corpo físico que nos auxilia nesse processamento da criatividade, fazer diferente, falar diferente, expressar diferente, andar por caminhos diferentes, né? Relacionar de um outro jeito, de uma outra forma. É claro que a gente tem a nossa matriz, a gente tem o nosso jeito próprio, a gente tem a nossa identidade, mas temos dentro disso infinitas possibilidades. E quando a gente restringe, a vida vai ficando sem graça, entediante, a gente vai se reduzindo. Soltar a coxa femoral, desenvolver mobilidade, é uma forma da gente reconquistar essa habilidade de criar dentro do próprio cotidiano, da própria rotina. E quando a gente, né, e aí eu tava querendo falar disso porque às vezes tem algumas práticas, uma hora eu vou trazer aqui umas práticas, vou orientar para a gente fazer junto. Tem uma específica para trabalhar esse movimento da coxa femoral, mas são as pequenas coisas, né? Então eu queria trazer esse movimento da gente estar atento no que, quando a gente começa a perder esse tesão pela vida, a gente observar. E isso foi uma dica de um amigo querido esses dias, falando dessa importância, né, nessas pequenas coisas, da gente resgatar o que mesmo que eu gosto, o que mesmo que me dá prazer, as pequenas, né, os pequenos prazeres da vida, aqueles momentos em que o corpo sorri, né, em que o corpo se motiva, se anima, e isso a gente vai resgatando, vai pegando essas coisinhas, porque para o corpo tanto faz se o movimento é um projeto de vida muito importante ou se é um banho naquele dia, né? Qualquer tamanho de movimento que a gente faça, a gente está acionando aí os mesmos mecanismos, os mesmos valores, as mesmas competências, né, para buscar essa habilidade, no caso que a gente está falando aqui, essa motivação, essa curiosidade, e animar esse movimento do prazer aciona também essa curiosidade, né? Essa vitalidade, esse afã, esse tesão pela vida, pelo novo, por conhecer novos formatos, por conhecer o que a gente não conhece, por deixar acontecer o que a gente não tem o controle, e se motivar, e se alegrar, se nutrir com esse movimento da vida.
esse movimento novo, esse desenvolvimento, esse afã, né, que sensibiliza o nosso segundo centro de força, que é o da sexualidade, o das relações, né, das trocas, da coletividade, e é quem cuida da nossa saúde física, mental, emocional. Então, estar atento a esses movimentos e eu acho que são fases, né? A gente passa por fases mesmo de desmotivação, de querer. Outro dia eu vi uma amiga falando, né? Nossa, queria minhas filhas bem robozinhas, treinadinhas. Sabe aquela hora que você está cansado de muito caos e você quer aquele que organiza, né? Aquele padrão, aquela coisa já conhecida, porque você anda naquilo relaxado, né? Eu já sei o que vai acontecer, eu não preciso estar em prontidão, eu me entrego e vou. Mas isso dura um pouquinho, porque se a gente conseguir movimentos repetitivos, padronizados, condicionados, a tendência é um adoecimento. A tendência, o corpo não dá conta, principalmente nos tempos atuais, né? Vira um martírio, vira uma falta de sentido. E não se expressar, né, o que somos a cada momento, e a cada momento somos diferentes do que já fomos. Então, não autorizar a expressão disso, a materialização, a representação disso, afina. Eu estou querendo buscar uma palavrinha, não estou lembrando dela, mas cria corredores muito estreitos, né? Mingua a vida, apodrece, água parada, né? Fica aquela coisa sem sentido. Então, a coxofemoral é uma das formas, e aí tem muitos segmentos, muitos sintomas que podem também estar contribuindo, principalmente os sintomas ósseos, renais e do sistema sanguíneo, do sangue. Era só para a gente prestar atenção, né? A fala aqui é só para deixar esse registro desse movimento de renovação da coxofemoral, dessa intimidade, né? Dessa criatividade nesse íntimo, nesse cotidiano, para a gente manter a vitalidade, a renovação, o tesão pela vida. Beijos. Até o próximo. Vamos continuar falando e eu vou trazer práticas e temas mais específicos para a gente ir destrinchando aí alguns movimentos corporais.